Boa tarde, bom sábado para todos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para buscar trazer informações sempre novas, sempre novidades, tirando do tesouro coisas velhas e novas. Hoje vamos falar de um assunto da vida de um dos juízes, que foi Sansão, que entra na galeria da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11. Há dois exemplos no Velho Testamento da misericórdia e graça de Deus. Aliás, três que eu acho interessantes. Manassés, que foi um satanista e que no final da sua vida se arrepende e Deus perdoa e traz de volta Manassés a ser rei de Israel. Vem Davi, que é um jovem pastor e tudo, mas em determinado momento, quando já era rei, dá uma vacilada lá e mata Urias e adultera com a mulher de Urias. E temos Sansão, um juiz. Dentre esses três, eu acho interessante como alguém de um exemplo maior da graça de Deus no Velho Testamento, Sansão. Por que Sansão? Manassés é um homem que nasce num ambiente totalmente diverso e cresce sem uma noção de quem é Deus. Mas Davi, ele tem essa familiaridade com Deus, né? Ele leva uma vida até muito boa em questão espiritual, mas em determinado momento, depois de muito tempo, ele tem essa queda. Mas Sansão, nos relatos de Sansão, você vê que desde quando ele se torna jovem, ele começa a atender, a buscar o desejo dos olhos, a cobiça, né? E você vê que Sansão, ele já depois de alguns acontecimentos, ele já adulto, ele julga 20 anos Israel, e durante esse tempo, passam 20 anos, e Sansão não casa, não arranja uma mulher. E Sansão gostava de se envolver com as prostitutas. No capítulo 16 de Juízes, ele está indo para uma cidade, né, e lá para se envolver com uma prostituta daquela cidade dos filisteus. Então não era algo novo Sansão entrar com uma prostituta. Não é porque o relato do capítulo 16 como fosse uma novidade. Sansão, ele tinha essa tendência de estar ali na terra dos filisteus procurando se envolver com as mulheres fáceis de lá dos filisteus, né? Não há um relato exato por que ele não buscava. O pai dele pergunta por que você não busca mulher em Israel, né? Por que dos filisteus? É claro que a questão de ele buscar nos filisteus, a gente vê o relato ali atrás das prostitutas, era essa questão da promiscuidade que havia entre os filisteus e que isso atraía Sansão. E eu dei um exemplo de graça, porque no capítulo 16 ele vai dessa prostituta e depois de um tempo ele volta novamente esse contato com essa cidade e conhece Dalila, que é o que vai levar o fim de Sansão. E quando ele está para morrer, ele nem fala de vingar a Deus ou qualquer coisa, ele fala de vingar os olhos dele que foram tirados. Então você vê que Sansão, do começo ao fim da sua vida, teve uma vida de certo desequilíbrio espiritual ali. Mas então por que Sansão entra na galeria da fé? Não há registro de que ele... não há registro, né? É claro, sobre essa questão de espiritualização espiritual, mas nós vemos Sansão, por exemplo, julgando Israel, pedindo a Deus água no momento que ele está com sede, depois que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. A relação de Sansão com Deus, ela era clara, porque Deus tinha escolhido Sansão e deu a ele aqueles poderes, né? E não era a vida, é algo que foi dado que independia da vida do que Sansão fazia, de ele se envolver com prostituta, ele se envolveu com uma prostituta, vou tirar o poder dele. Não, o poder se concentrava em algo que tinha uma relação de fidelidade de Sansão para com Deus. Era isso que tornava Sansão um homem de fé, enquanto ele mantinha essa relação com Deus e a confiança em Deus, porque era essa relação de fé em Deus que trazia essa força a Sansão e o Espírito usava. E no momento de Sansão, claro, fraqueja, entrega o seu dom mais precioso, mas ele se arrepende e se volta para Deus novamente no final da sua vida, reconhecendo a Deus como soberano e pede para vingar os seus olhos, e Deus permite que ele tenha a sua vingança. Então a questão de Sansão estar no panteão da fé é justamente essa questão de relação com Deus, que se você for ver, tanto ele como Davi, embora havia muita idolatria em Israel, Sansão se mantinha
em um relacionamento de adoração ao único Deus, Yahvé. Então isso torna Sansão um exemplo, acho um grande exemplo de graça, porque embora ele fosse uma pessoa totalmente, imagine, totalmente meio desequilibrado espiritualmente, ele ainda mantém essa relação, o que leva a Sansão a estar nessa galeria da fé. Isso é interessante, porque imagine um homem como Sansão nos dias de hoje. Qual era a igreja, seja católica, evangélica, que iria aceitar um líder como ele foi, um juiz de Israel, sendo um homem que se envolvia com prostitutas e tinha uma vida meio complicada nesse aspecto, né? É algo que mostra que a relação de Deus com o ser humano, ela não é exatamente como o ser humano se relaciona com o próprio ser humano. Não é como a liderança humana se relaciona com os homens, né? A visão de Deus sobre o pecado, sobre vida, salvação, é totalmente diferente daqueles que os homens têm, né? Então, esse exemplo de graça que eu deixar para vocês hoje, e espero que isso possa trazer para aquelas pessoas que às vezes pensam que é um caso perdido, né? E ver que Sansão recebeu uma grande honra de fazer parte da Galeria da Fé. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.